A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com você? Como é que foi a sua aula? Como é que você está? Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua família? Só vitória é bênção de Deus, nas mãos de Deus, vai conforme a vontade dele, é ou não é? Vamos lá então para mais uma lição. Você aí, professor, você aí, professora, sejam bem-vindos. Professores da Escola Bíblica Dominical da Sala dos Adolescentes. Danielzinho, eu não dou aula nem para adolescente, nem para nada. Olha, saiba de uma coisa, você é bem-vindo aqui. Vamos participar juntos, pega a sua Bíblia, vamos estudar juntos, que vai ser bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Estamos aí estudando os livros, tá? No plural, é ou não é? 1º e 2º Samuel, é o trimestre na qual estamos desenvolvendo aí 1º e 2º Samuel, são esses livros. Estamos na 6ª lição, lição de número 6, o início do reinado de Davi. Vamos lá para o nosso amigo Davi aí, é ou não é? Nós temos aí o nosso amigo Davi que está gravando aí para você assistir no dia de hoje. É o xará dele aqui. Vamos lá, nós temos a 6ª lição, desenvolvimento, 3 tópicos. Eu fiz assim 4 não, 3 tópicos, olha, 3 tópicos do desenvolvimento: a morte de Saul e o luto de Davi. Davi reina em Judá, Davi rei em Israel. Há um adendo, há uma diferença aí. Qual que é, Danielzinho? Agora nós entramos no 2º livro de Samuel. Você vai perceber aí na sua lição que nós temos o 1º livro e o 2º livro. O 1º livro até agora foram as lições anteriores. E agora, Danielzinho, as posteriores serão do 2º livro de Samuel. Vamos lá então? Vamos lá então, meus irmãos, para o nosso texto áureo. Abre a sua Bíblia aí comigo, nós vamos ler juntos e com muito carinho a palavra de Deus. 2º Samuel, já entramos no 2º Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 8, que tem uma continuaçãozinha que diz assim: assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Nós vamos mergulhar nesse versículo, mas antes disso, temos a leitura bíblica na sala de aula. Que jeito, Danielzinho, eu leio tudo, o aluno lê tudo. É no jeito que você ficar à vontade, a aula é sua, você é o professor. Quem manda é você, seja muito natural, porque a aula é sua. Vamos abrir a Bíblia? Vou pegar a minha aqui, pega a sua aí na sua casa, que nós estaremos lendo juntos. 2º Samuel, capítulo de número 7, e os versículos de número 8 até o versículo de número 16, que diz assim, acompanhe comigo. Agora, pois assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti,
e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele. Como a tirei de Saul, quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Vamos juntos então, nós estaremos desenvolvendo tudo isso aqui nesse tema abençoado, maravilhoso, sobre a vida de Davi, o início ali do reinado dele. E nessa leitura bíblica introdutória, nós estaremos então já desenvolvendo, meus irmãos, desenvolvendo a lição. A introdução, o que nós veremos? Nós veremos o seguinte: a finalização das perseguições de Saul a Davi. Saul queria matar Davi. O final da vida de Saul. E aí, como é que foi? Será que Saul viveu bastante depois? Como é que aconteceu ali? Davi iniciando seu reinado em Judá. E agora vamos para o desenvolvimento. 3 tópicos, meus irmãos, o desenvolvimento: a morte de Saul e o luto de Davi. Davi reina em Judá, Davi rei em Israel. Vamos falar então agora da morte de Saul e o luto de Davi. Aonde está registrado, meu Danielzinho? Está em 1º ou 2º Samuel? Estão nos dois. Não é? Por quê? Porque agora é a transição, meus irmãos. 1º Samuel indo para 2º Samuel. Interessante que 2º Samuel entra praticamente a finalização de Saul e inicia aí o reinado de Davi. Então, nessa leitura aqui, nós estamos de 1º e 2º Samuel. Olha só, último capítulo de 1º Samuel até o 1º capítulo de 2º Samuel. 2 capítulos, capítulo 31 de 1º Samuel e o 1º capítulo de 2º Samuel. Então, o 1º Samuel e depois aí 2º Samuel. Deu para entender? É benção? Vamos lá então. O que diz isso daí, irmão Danielzinho? Saul perde a batalha contra os filisteus. Saul se mata, pois estava cercado. Davi pranteou a morte do rei e de seus filhos. Jonatas e os filhos ali de Saul morreram, né? Teve um que depois nós vamos ver mais para frente que não morreu. Mas vamos lá, meus irmãos. Essa passagem diz então que Saul estava cercado pelos filisteus. Praticamente uma batalha perdida, já estava perdendo pelos filisteus. E ali, no caso, os flecheiros cercando Davi, Saul teme, e a Bíblia fala que ele se matou com a espada do seu escudeiro. É ou não é? É o seu pajem, seu escudeiro. Interessante que alguns pegam e falam, Saul se suicidou. Não existe se suicidar, é ou não é? Porque o suicídio é a pessoa que se mata, então não precisa do se ali, porque senão fica uma repetição, se suicidou, é ou não é? É se matar ou então suicidou. Amém, meus irmãos? Vamos lá, que coisa terrível! Saul, de certo, vendo lá aqueles guerreiros atrás dele, querendo matar, ele pensou, poxa, é mais honroso eu morrer aqui suicidando do que eu morrer pelos os inimigos. Mas aí, irmão Danielzinho, o que você acha sobre isso? Se a Bíblia fala que não é para se matar. Por quê? Porque não é para se matar, foi Deus que deu a vida. Meus irmãos, era para Saul, sim, continuar guerreando e morrendo ali. Poderia até morrer na guerra, mas morrer guerreando, batalhando, lutando. Mas o Espírito de Deus já não estava na vida de Saul. Saul já tinha feito coisas erradas. Na lição anterior, nós chegamos a ver isso daí.
E o que aconteceu com Davi, meus irmãos? Olha só, imagina só, alguém que te persegue, alguém que manda perseguir você, alguém que quer matar você, alguém que manda os outros ir atrás de você para te matar, e esse alguém morre. Eu acho que eu sentiria um alívio, né? Ufa! Não ia falar só vitória não, né? Porque alguém morreu. Eu ia falar, ufa! Olha, agora estou mais aliviado, porque quem me perseguia morreu. Não, olha que loucura, não é loucura nas coisas materiais e físicas? Uma pessoa ficar triste porque quem o perseguia, o inimigo dele, estava morto. Ele ficou triste, a Bíblia diz que ele pranteou a morte do rei Saul. Meus irmãos, a Bíblia fala que ele ficou em luto até mesmo. Morreu o rei, morreu os filhos do rei, ele ficou triste. Por quê? Porque Davi, meus irmãos, não tinha nada contra Saul. Davi teve 2 oportunidades para matar Saul e não matou. Na verdade, era Saul que levantava contra Davi. Davi estava tranquilo, sossegado, sem fazer nada contra Saul. É ou não é? Saiba de uma coisa, o que é seu e ninguém toma, então faça como Davi fez. Se alguém levantar contra você, que Deus abençoe, que Deus, olha, venha abençoar cada vez mais, é ou não é? E pronto, Davi fez isso daí. Mas só que chegou o tempo e cumpriu aquilo que Deus tinha prometido e Saul morreu e Davi pranteou. Vamos lá então para a aplicação. Qual a aplicação, meu Danielzinho? Davi não festejou e nem se alegrou com a morte da pessoa que o perseguia para matá-lo. Pelo contrário, foi lamentar e prantear. Assim também devemos fazer, amar aqueles que nos perseguem, porque Jesus assim falou e também o fez. Jesus é o maior exemplo, é ou não é? Perseguiram ele. Jesus na cruz do Calvário fala, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Jesus fala, se alguém der um tapa na tua face, oferece a outra. Se alguém mandar você caminhar alguns quilômetros, caminha com ele o dobro. Olha só, se alguém pedir a tua capa emprestada, já dá para a pessoa. O que é isso, meus irmãos? A Bíblia fala, amar quem te ama é fácil. O difícil é amar quem te odeia, é ou não é? Isso daí é difícil para adolescente, Leozinho? Não é só para eles, não. Para mim e para você também é difícil fazer isso daí. É ou não é? Meus irmãos, na verdade, quem se levanta contra você, levanta contra Deus. Então, deixa Deus cuidar. Fala, Jesus, vai tendo misericórdia essa pessoa, vai tendo graça, vai tendo misericórdia, porque essa pessoa está sem o Senhor. E era assim também na vida de Saul. Não tinha Deus e Davi tinha misericórdia até mesmo, porque planteou e ficou em luto por causa da morte de Saul e a morte ali dos filhos de Saul. Próximo tópico do desenvolvimento, Davi reina em Judá. Aonde está isso, meu Danielzinho? Já está totalmente ali entrando no livro de Samuel, 2 Samuel, meus irmãos. Capítulo de número 2, capítulo de número 3 e capítulo de número 4, meus amados. 3 capítulos, 2, 3 e 4 completo. Bom, Danielzinho, se eu ler tudo na sala de aula vai ser só leitura. É verdade, por isso não é para ler na sala de aula. É para você, professora, ler. Isso é pouco. Por quê? Porque a palavra de Deus é doce como mel, é uma delícia. Que diz lá, meu Danielzinho, nesses versículos, diz o seguinte, Davi é constituído rei em Judá após morte de Saul, porém ainda não era rei em todo Israel. Abner, general, capitão do exército de Saul, coloca Isbosete, só nome bonito, né, pessoal? Davi, então nós temos aqui Abner, general ali do exército de Saul, coloca Isbosete. Quem que era Isbosete? O dono desse nome bonito aí era filho do rei Saul, meus irmãos. Ele colocou então o general de Abner, general de Saul, que Saul tinha morrido. Ele pegou o filho de Saul, Isbosete, e colocou como rei em todo Israel.
O que aconteceu? Davi luta contra eles, porém Isbosete e Abner conseguem fugir, e consegue fugir ali sem ter o prejuízo de morrer na guerra. Meus irmãos, Abner se desentende com Isbosete e se alia a Davi. Os dois ali estavam juntos. Abner, que era capitão do exército de Saul, que Saul morreu. Abner pegou o filho ali de Saul e colocou, levantou, proclamou como rei de Israel. Vão guerrear contra Davi, nenhum deles ganha praticamente. Os dois, Abner e Isbosete, saem, conseguem fugirem. E depois os dois parece que tem um bate-boca, um desentendimento. E Abner pega, abandona Isbosete e vai para se aliar a Davi. Olha só que interessante, depois nós vamos comentar sobre isso daí. Abner morre através de uma vingança. Duas pessoas foram atrás dele para matá-lo. Por quê? Porque ele tinha matado o irmão deles. Davi planteia a morte de Abner. A aplicação. Novamente, Davi mostrou a misericórdia, pois Abner era seu inimigo e tornou-se seu aliado e morreu numa vingança. Davi lamentou a morte deste que antes o perseguia. Vamos amar e perdoar aqueles que nos perseguem ou perseguiam. Olha só, meus irmãos, que situação que é essa? Abner foi contra Davi, depois se desentendeu com Isbosete e daí ele pega e vai se aliar a Davi. Alguém pega e vai atrás de Abner, por quê? Para fazer vingança. E vingaram e mataram Abner. E Davi fica triste, vai plantear. Olha só, meus irmãos, Davi perdoou a Abner, colocou para junto dele, e quando Abner morreu, ele ficou triste. Resumindo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é importante para os nossos adolescentes, é importante para mim, é importante para você. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado, corta do outro lado, meus irmãos. Corta o professor, corta o aluno, corta todo mundo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos põe em pé e nos faz cada dia melhores. Vamos então aí para o próximo tópico do desenvolvimento. Davi, rei em Israel. Vamos entender isso daqui. Aonde está isso, irmão Danielzinho? Está em 2 Samuel, os capítulos 4 e 8? Não, capítulo 4 até o 8, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e, por fim, capítulo 8, meus irmãos. Vamos lá então, o que está dizendo isso? Irmão Danielzinho, estou com preguiça de ler, não é? 5 capítulos, estou com preguiça de ler, vou ficar só no vídeo. Opa, meu irmão, não é assim não, vamos ler a palavra de Deus. Professor que lê é professor preparado, professor que lê é professor que está degustando, saboreando da palavra que é mais doce do que o mel, palavra de Deus. Vamos lá, o que está dizendo aí? Isbosete foi morto pelos seus 2 capitães. Houve uma traição aí, meus irmãos. Estes 2 capitães mesmos levam a notícia, de certo alegremente, porque Isbosete era inimigo de Davi. Levam a notícia a Davi, que se ira e manda matá-los. Opa, olha só, o negócio foi ao contrário, não é? 2 capitães de Isbosete, pega, aproveita, Abner morreu. O negócio tá tranquilo, vamos matar o rei. Mataram o rei de Israel, Isbosete. O que acontece? Vamos levar notícia para Davi. Davi vai gostar, Davi vai se alegrar. Meu pai. Não conheciam a Davi, não é? Davi era homem que amava os inimigos. Meus irmãos, que coisa tremenda. Quando foram levar de certo alegremente a mensagem, Davi pega, planteia, viu ali que houve uma traição. O que Davi faz? Entra com justiça.
manda matar esses 2 capitães aí. Por quê? Para vingar a morte de um amigo? Não, para vingar a morte de um inimigo. Mas o que Davi fez contra Isbosete, meus irmãos? Nada, era só Isbosete que estava contra ele, levantava guerra, havia guerras ali. Davi, meus irmãos, era homem que era segundo o coração de Deus, meus amados. Tinha erros, tinha as falhas. Vamos ver mais para frente aí nas próximas lições aí, é ou não é? Mas é interessante que ele amava os seus inimigos. Por quê? Porque tinha misericórdia. De certo, olhava e observava. Eles não têm Deus na vida, por isso que agem assim. Será que nós olhamos assim o mundo? O mundo está nessa loucura. Por quê? É falta de Deus. Vamos continuar então. Morreu Isbosete. Davi é coroado em Hebrom como rei. Rei da onde? De todo Israel. Agora não é só em Judá, é em todo Israel. Davi busca para Jerusalém a Arca da Aliança que saiu na época do sacerdote Eli. Deus não permite que Davi construa o templo, pois havia sangue em suas mãos. Porém, permite que seu filho Salomão construa futuramente, no futuro. Meus irmãos, vamos lá. Davi é coroado. Aqui eu começo a lembrar quando Davi era moço, uns anos atrás, quando chegou Samuel na casa de Jessé, Deus falou que vai ungir um rei aqui, e eles trazem lá o primogênito, né, o bonitão, o grandão. Samuel pensa, Deus, é esse daí. Deus fala, não é pela aparência, é pelo coração, eu conheço o coração. Acabaram-se os filhos, daí que lembraram de um que esqueceram Davi que estava trabalhando. Deus fala, olha, Samuel unge porque ele é o rei de Israel. Ali, meus irmãos, foi ungido Davi, rei de Israel. Irmão Danielzinho, e já ele já foi coroado na hora? Não, demorou tempos e tempos e tempos. Teve que matar leão, matar urso, matar gigante, destruir muitas coisas em guerra. Teve que guerrear, meus irmãos. Isso daí levou-se tempo. Para quê? Para que chegasse no dia, no momento que ele foi reconhecido, coroado, ungido novamente como rei em todo Israel. Olha a etapa, 3 vezes foi ungido, na casa de seu pai, através de Samuel, depois em Judá e depois a 3ª vez em Hebrom, como rei de todo Israel. Bom, Danielzinho, o que Davi fez quando já é rei, então, em todo Israel? As primeiras coisas que ele faz: aonde está a Arca da Aliança? Aonde está aquilo que representa a presença de Deus? Vamos lá buscar. Davi manda buscar, meus irmãos, a Arca da Aliança. Que bênção, que alegria! Quanto tempo que fazia que a Arca da Aliança não estava mais em Jerusalém? Faz tempo, meus amados, na época de Eli, na época do sacerdote Eli, meus irmãos, quando os filhos dele, Ofni e Finés, levaram para a guerra, pensando que a vitória deles estava nisso, mas eles cometiam muitos pecados, e ali Deus entrou com juízo sobre Israel, sobre Jerusalém. E depois chegou Davi e trouxe a arca novamente. E agora, irmão Danielzinho, o que acontece? Davi tem um desejo de construir um templo para Deus. Se eu moro numa casa construída, é ou não é? Se é uma casa construída, não sei se era de alvenaria ou de pedras, no jeito que era, Deus vai continuar em tenda? Porque ali, meus irmãos, quando nós vamos ver o tabernáculo, é uma tenda. Davi se preocupa e quer construir. E vai falar com Deus, e Deus fala com ele: olha, você não pode, porque nas suas mãos tem sangue. Ele era guerreiro, matou muita gente na guerra. E Deus fala: olha, o seu filho, e nós vamos ver mais para frente, Salomão, esse sim, esse construirá o templo. Vamos então para a aplicação, como construirá futuramente. Davi entra com justiça aos traidores que mataram seu inimigo.
Isbosete. Assim sendo, precisamos agir com bondade e justiça para com os inimigos. Por fim, Deus cumpriu a promessa na vida de Davi, assim Ele também fará para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida e para a vida de seus alunos. Apliquemos aí, meus irmãos, esse tópico do desenvolvimento, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer, porque fiel é o nosso Deus. Conclusão. Davi foi um dos maiores reis de Israel. Até hoje, Davi, meus irmãos, é celebrado. Lembra das lições anteriores? Jesus, filho de Davi. Davi é lembrado na época de Jesus. Era da genealogia de Jesus, da genealogia de Davi, Jesus Cristo. É ou não é, meus irmãos? Davi era importante. Quando nós fomos em Israel, temos a estrela de Davi na bandeira de Israel. O que é Jerusalém, meus amados, que existe nos dias de hoje? A tão famosa cidade de Davi. Meus irmãos, isso existe até nos dias de hoje. Davi era famoso, reinou por 40 anos, um bom tempo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Davi era novo quando foi escolhido por Deus e depois de anos foi concretizar a promessa de ser rei em todo Israel. Vamos então ali para o nosso resumo, para o seu aluno sair da sua sala de aula, para entender alguma coisa e falar, eu aprendi algo hoje. O que seu aluno aprendeu? Que a promessa de Deus foi realizada na vida de quem? Na vida do seu xará que está filmando agora, o Davi, é isso mesmo. Davi aguardou a promessa concretizar. Davi amou seus inimigos, foi reconhecido como rei em Israel. O seu aluno tem que ir embora, lembrando, entendendo, memorizando, guardando isso no coração. E a mensagem qual que é? Deus cumprirá as promessas, guarde o tempo certo. Amém, meus irmãos? Guardar, meus irmãos, as promessas e esperar Deus cumprir. Esperar como o Danielzinho de braço cruzado? Não. Esperar como o Danielzinho sossegadinho, tranquilinho? Não. Nós vamos ver aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá então. Distribua bem a sua aula para dar tempo de ministrar tudo. Olha só, muitos capítulos, muitos versículos, é ou não é? Você concorda comigo, porque nós vemos isso. Mas saiba de uma coisa, sintetiza, venha ali fazer um resumo. Porque se colocar muita informação não vai dar tempo e também o aluno não vai captar. Pega o contexto bíblico, pega a mensagem bíblica, insere no contexto de seu aluno ali, para que haja uma facilidade e uma aplicabilidade. Que nome bonito, é ou não é? É para aplicar no dia a dia, é só vitória. Vamos lá, meus irmãos. E lembrando as questões aí embaixo da sua lição, hein? Dá um tempinho aí para o seu aluno responder, para você ver, Danielzinho, ele acertou, esse daqui viajou, e ali você molda a cabecinha, a mente deles para fazer aquilo que está correto segundo o ensinamento da palavra. Vamos lá, meus irmãos. Focalize o perdão e o amor ao próximo. Davi fez isso. É necessário a gente focalizar. Trabalhe sobre aguardar o tempo das promessas serem realizadas. Promessas, profecias de casamento, namoro, serviço. Opa, já vou ler aqui e a gente vai encaixar os dois. É tempo de estudar, preparar-se para Deus cumprir as promessas. Adolescente tem coração muito emotivo. Cuidado, 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 professor. É ou não é? Por quê? Porque a gente morre por ansiedade. A gente morre, não, Jesus que nos livre, ó, não é? Deus que nos livre aí. Mas tem gente que já fica desesperado porque tá com o coração palpitando forte de ansiedade. E o adolescente, o Danielzinho, ó, é assim também. De novamente ali o hormônio borbulhando, adolescente naquela fase de criança indo para jovem.
é o intermediário, é o adolescente, é uma bênção do Senhor, é ou não é? Adolescente já quer ter casa, já até quer ter carro, já quer casar, que adolescente quer tudo de um dia para o outro. E por que não a gente também? Nós queremos também. Eu, quando era adolescente, pode dizer que eu sou ainda pouco jovem, eu, né? Ainda sou jovem, os cabelinhos meio branco, passei um gelzinho para dar uma melhorada, né? Mas aí, daí, da juventude, a gente é cheio de expectativa, a gente quer as coisas não para amanhã, nem para hoje, para ontem. E às vezes você também é assim como eu, mas o adolescente, o emocional dele é forte. É ou não é? Passa uma irmãzinha bonitinha, parece que só existe aquela irmã na face da Terra, do planeta, das constelações, de tudo, é ou não é? Bate o coração forte, ele quer casar, ele quer namorar, ele quer constituir família, fala aquela é a mulher da minha vida. Vai ver, não tem nem idade ainda para ser moça, é ou não é? Ainda é uma adolescente. Meus irmãos, passa um menininho bonitinho, um irmãozinho, né? Ah, passou o príncipe dela, se derrete, ela se derrete o coração ali, sofre, chora. Ele não olhou para mim hoje e chora, que é uma beleza, não é, meus irmãos? Eu lembro disso. Eu, quando cuidava dos adolescentes, as adolescentes menininhas choravam, Danielzinho, tô triste, por que você tá triste? Eu tô triste que fulano não olhou pra mim. Eu falei assim, isso daí é bom. Por que é bom? Porque você tá chorando é porque você tá viva, chora mesmo. A menininha começou a me xingar, ela ficou com raiva de mim. Meus irmãos adolescentes é assim, uma hora chora, depois tá dando risada tudo junto. Isso daí é uma mistura, adolescente é uma mistura, entenda o seu aluno. Você não tá dando aula para adulto, não tá dando aula para jovem, nem para criança. Você tá dando aula para o intermediário entre criança e jovem. Então ali a cabeça deles é um pouquinho confusa por natureza, por causa dos hormônios. Entenda o seu aluno aí. E o que isso quer dizer, irmão Danielzinho? Davi esperou. E como é que Davi esperou? Davi esperou de boa, cegado, cruzou os braços? Não. Vou cuidar das ovelhas. Deus me ungiu. O que eu faço de melhor? Cuidar das ovelhas. Dizem que Davi era especialista na funda, de lançar pedrinha. Foi isso que derrubou o gigante. Deus quer usar naquilo que você já faz. Fala isso para o seu aluno. O Danielzinho, é tempo de namorar um adolescente? Não. Não é tempo de namorar. Por que não é tempo de namorar? O coração bate forte, a gente sabe disso. É tempo de se preparar, é tempo de estudar, é tempo de pegar e ir atrás. Vestibular, vestibulinho, concurso, vai estudando. Quanto mais estudar, melhor é. Vai afiar a sua espada para a batalha, é ou não é? Vai aí construindo. Por quê? Porque Deus usa essas coisas para te abençoar. Amém? É bênção de Deus, é só vitória. Vamos aí investir nos nossos alunos para eles se prepararem. E por fim, meus irmãos, olha só que coisa boa. Vamos orar pedindo para Deus a bênção do Senhor. E que Deus nos abençoe, lembrando sempre que em Cristo Jesus é só vitória. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Um grande abraço.